Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e eu tô aqui para mais um vídeo do Guia da PL, uma série de vídeos curtinhos que a gente está fazendo para contextualizar a temporada de todos os 20 times da Premier League. Nesse aqui eu vou falar sobre o Tottenham, mas antes eu queria pedir o seu like, a sua inscrição e que você vire membro do nosso canal se você puder e quiser contribuir com o trabalho que a gente faz aqui. É uma forma de prestigiar o nosso trabalho e estar próximo da nossa comunidade. Vamos lá. O recorte importante para a gente entender aqui o momento atual do Tottenham começa lá em 2019, com a culminação do trabalho do Mauricio Pochettino em uma final de Champions League. Essa final eles acabam perdendo para o Liverpool. Meses depois disso ele é demitido e esse período todo coincide com uma mudança estratégica do Tottenham, que inaugura o estádio, né, o Tottenham Hotspur Stadium, um estádio super importante na história deles e no futuro imediato aqui, que toma decisões de apontamento de treinadores que eram bem diferentes do que fazia no passado, e hoje a gente consegue vir do futuro e falar que aquele período de José Mourinho, Nuno Espírito Santo e Antônio Conte não surtiu efeito, foi uma mudança também de modelo de jogo que foi traumática com o elenco que tinha sido construído pensando numa ideia de jogo do Pochettino, e no papel o Tottenham voltava ao mesmo conceito que aplicou com o Pochettino no apontamento do Ange Postecoglou, que é o último técnico do recorte do Tottenham. Na teoria, o Postecoglou viria para construir um projeto, não viria com uma proposta imediatista de preciso ganhar o próximo jogo, preciso ganhar o próximo troféu, mas não, eu quero construir uma coisa de longo prazo, que conversa também com a estratégia de transferências que o Tottenham empregava, ou emprega até aqui, migrou bastante para um perfil mais jovem. O Postecoglou começa o trabalho dele tendo o Harry Kane vendido, então não era facilitado, a expectativa não era alta, mas o Postecoglou surpreende e tem um início de trabalho fenomenal. O primeiro Tottenham do Postecoglou naqueles 10 primeiros jogos, que era líder inclusive, era um contraste incrível, assim, de lavar a alma para o torcedor do Tottenham, que estava sufocado com um futebol lento e pouco agradável de assistir da era Antônio Conte, e ele vem ver o Tottenham virar literalmente o futebol mais legal de assistir da liga, agressivo, pressionava muito alto, muito ofensivo, muito expansivo, era um time muito legal de ver e que gerou muita expectativa no torcedor do Tottenham. Nessa temporada, na primeira temporada do Postecoglou, que é a 23-24, o Tottenham acaba ficando em quinto, consegue uma vaga para a Europa League, e a sensação é, a gente só não fez mais porque a gente teve muita lesão. O Tottenham foi o quarto time que mais teve lesão em 23-24, e assim a gente vem para a temporada 24-25 com uma esperança criada de tem alguma coisa aqui nesse projeto. E aí dá tudo errado, de uma forma melancólica, porque essa sensação de otimismo vai se esvaindo ao longo da temporada passada. A gente tem, de novo, um começo que replica um pouco do que foi na 23-24, só que com resultados menos positivos, mas de novo um começo super agressivo, um time muito intenso, em algumas métricas até você comparava, o Tottenham fazia mais em termos de métrica de performance, apesar dos resultados não estarem lá. Então começa a mesma coisa, os resultados não vêm diferente da primeira temporada, e o Tottenham passa de novo por um ciclo de lesões muito sério, uma crise de lesões que chega lá perto de dezembro e o time começa a perder desempenho vertiginosamente. É a mesmíssima história, só que de uma forma mais agravada. Mais agravada porque o Tottenham agora jogava 2 jogos por semana por causa da Europa League. O Tottenham, que tinha sido o quarto time que mais sofreu com lesões na temporada 23-24, passa para segundo desse ranking indesejado, só atrás do Brighton nessa última temporada. E aí chega a janela de janeiro e o Tottenham tenta salvar alguma coisa dessa temporada. Eles fazem a contratação do Kinski, do Tel e do Danso. Mas os resultados não mudaram drasticamente. No recorte de dezembro, o Tottenham estava em 11º, e mesmo depois das contratações, vocês sabem aqui que o Tottenham terminou em 17º nessa temporada. Então, assim, por mais que a gente possa dar uma luz positiva para as contratações, e o comentário não é sobre as contratações, é sobre o contexto geral do Tottenham, a reação não estava lá, a reação coletiva não estava lá, era um time que parecia apático e rapidamente estava aparente que apostava todas as fichas numa final da Europa League. Ou num caminho de Europa League, né? Porque apostou antes de chegar à final, inclusive. O problema disso, a gente já tratou isso em outros vídeos aqui, é que entre essa decisão de apostar tudo na Europa League e chegar lá na final da Europa League, o Tottenham perde totalmente a identidade de jogo, o Tottenham abdica, talvez não deliberadamente, mas na prática, o Tottenham abdica totalmente de uma campanha de liga que vê eles tendo a pior colocação desde 74, 75, e a relação do Postecoglou com a torcida e com a diretoria fica fraturada de forma irremediável.
Dito isso, o Tottenham chega na final da Europa League e bate o United. Então a aposta maior da temporada deu certo. O Tottenham comemora e encerra um jejum de títulos que vinha desde 2008, títulos de primeira grandeza. Então o título por si só é muito importante. E além do título, você tem a perspectiva de classificação para a Champions League 25-26. Então, numa temporada absolutamente melancólica, sombria, você tem essa luz no fim do túnel, você tem esse momento aqui de alívio. É importante a gente não esquecer tudo que veio antes, porque a temporada não foi positiva. Aliás, foi muito negativa na liga. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que isso aqui veio. A temporada se encerra, o Postecoglou é demitido, o Thomas Frank vem. Thomas Frank a gente gosta bastante aqui no canal, a gente fez um vídeo só sobre isso, vou linkar aqui em algum lugar para vocês. E começa a janela da temporada 25-26. Até aqui, eles têm dois grandes reforços, né? Dois reforços mais relevantes. No Kudus, que vem do West Ham, a gente vai falar mais dos jogadores individualmente no campinho. E o Palhinha, que vem por empréstimo do Bayern de Munique. Dito isso, eles também exerceram a opção de compra do Tel e do Danso, e também fizeram duas contratações menores, dois zagueiros jovens, o Vuskovic e o Takai. O Son sai para o LAFC, faz poucos dias isso, e o Højbjerg também já não fazia mais parte do grupo, é vendido em definitivo para o Marseille. Foi nessa janela aqui que a gente viu o episódio do Morgan Gibbs White, que praticamente fechou com o Tottenham ativou uma cláusula de rescisão, e aí o Nottingham Forest fala que o Tottenham teria descoberto esse valor de cláusula de forma ilegal, que ia levar isso para um processo, que não aceitava a ativação da cláusula, e o que acontece no final é uma renovação do Morgan Gibbs White com o Nottingham Forest, até naquele vídeo de anúncio engraçado, que o Marinakis estava do lado, ali parecia que estava certificando que ele não ia embora mesmo. Mas fato é que o Tottenham sofre esse baque, seria um grande reforço para a parte criativa do time, e esse nome não vem. Para piorar a situação, o Maddison rompe o ligamento agora na pré-temporada, e está fora da temporada totalmente, e desde então pouca coisa aconteceu. Só agora a gente começa a ver mais movimentos concretos de alternativas para o Gibbs White e outros papéis que estão sendo mirados na janela. A minha sensação, eu preciso ser sincero, é que eu esperava mais progresso do Tottenham depois de uma temporada tão negativa. Por enquanto, eu vejo uma janela relativamente discreta, que tudo bem, teve esse episódio do Gibbs White que mitiga um pouco, mas ainda precisa se movimentar, é o ponto. Eu acho pouco para um time que passou por um período tão traumático, que sofreu com tanta lesão, que sofreu com profundidade de elenco, com qualidade de elenco, e que começa agora um ciclo com um novo técnico que certamente tem novas exigências, por mais adaptável que seja o Thomas Frank. E aqui vocês vão ver, não é um campinho vazio, não é um elenco que não tem opção nenhuma, apesar da gente ter ficado um pouco traumatizado com isso do Tottenham tá improvisando o tempo inteiro em todas as posições. Era muito pelo volume de lesões e não necessariamente por falta de números. Mas o que eu acho que falta de fato para o Tottenham é um pouco mais de calibre, um pouco mais de qualidade garantida, é ter a sensação de ter mais pilares no time. Eu acho que caberia pelo menos mais um centroavante, talvez não para ser titular na frente do Solanke, que foi uma aposta importante, mas ele precisa ter alguma competição. O Richarlison não se firma nesse time e o próprio Solanke não mostrou o nível que tinha mostrado no Bournemouth. Acho que faz sentido trazer um ponta de peso com a perda do Son, que de novo era um pilar desse time, apesar de não estar mais no auge mesmo na temporada passada, ainda era uma referência desse time. Mais um meio-campista com um viés criativo, especialmente por causa das lesões, e idealmente eu também gostaria de ver mais um lateral sendo trazido para dar mais uma opção de elenco. Eu aguardo com bastante expectativa esses próximos passos do Tottenham na janela, porque a janela não pode terminar assim e não vai terminar assim. Para mim o holofote está 100% no Daniel Levy e no Johan Lange, que era o diretor técnico e sobrevive ali à era Postecoglou, tendo sido bastante culpado também pelos insucessos dessa era. Por enquanto a gente viu links, eu acho que os mais concretos que a gente tem são com o Nico Paz do Como, e acabou de sair faz pouquíssimas horas um link com o Savinho do Manchester City como opção de ponta. Eu imagino que com o grupo que a gente tem hoje, o time seja mais ou menos da seguinte forma. A gente tem Vicario no gol, disputando posição com Kinski, até teve alguma dúvida durante a pré-temporada sobre quem o Thomas Frank preferiria, dado que ele já trabalhou com o Raya, por exemplo, um perfil um pouco mais Kinski do que Vicario. Eu tô chutando que ele vai com o Vicario, a gente já viu nos últimos amistosos o Vicario tomar um pouco mais a posição. Terceira opção é o Austin. Pela direita, a gente tem o Pedro Porro, titular e opção do Spence. Spence que teve uma temporada de bastante melhora, pode jogar dos dois lados, ele é uma opção importante no elenco. Na zaga a gente tem Van de Ven e Romero. O Romero teve alguns barulhos de eventualmente poder sair, o Atlético de Madrid teve algum link, parece que não foi para frente, eu estou imaginando que ele fica, é uma peça importante aqui da zaga. E como opções para a zaga a gente tem o Draguzinho e o Danso, e aí opções
terciárias talvez no Ben Davis, no próprio Takai e no Vučković, que foram contratados agora. O Vučković em especial passou uma impressão positiva na pré-temporada. Pela esquerda a gente tem o Dog, que está machucado nesse momento, então eu imagino que a temporada comece com o Spence por esse lado. E o Ben Davis pode cobrir por lá também, além da zaga. No meio, vocês vão perceber aqui que não é uma falta de números, mas a gente tem a chegada do Palhinha como o único destruidor puro desse time. Então é uma chegada muito importante. Eu não posso falar com autoridade sobre o que aconteceu no Bayern, mas pelo Fulham era um pilar, um dos grandes destruidores da liga. Então é uma contratação que traz algum interesse aqui do meu lado. Eu fico ansioso para ver como é que ele tá, porque pode ser uma contratação que ajuda muito na contenção do time. Como opção eu coloquei o Bissouma e o Archie Gray. O Archie Gray, que coitado, jogou em todas as posições na temporada passada. A esperança é que ele tenha um pouco mais de estabilidade posicional aqui para se desenvolver. E a gente tem também o Bentancur, o Sarr e o Bergvall, que podem compor esse meio de campo junto com a peça destruidora. Eu imagino que o Palhinha venha para ser bastante frequente no time titular. Na linha de armadores, pela direita, o Kudus teoricamente ocupa a posição de titular. Eu já falo por que pode não ser assim. Kulusevski também é a opção por ali. O Kulusevski teve uma temporada muito importante na temporada passada, se lesionou, volta de lesão no final de setembro, no meio de setembro. O Johnson, que foi artilheiro da temporada, pode jogar por lá, é a posição nativa dele, e o Odobert pode jogar por lá também. Na posição de camisa 10, a gente tem Kulusevski e Maddison, na minha opinião, nessa ordem, como opções criativas, e os dois estão lesionados. O Maddison lembra fora da temporada, e o Kulusevski ainda vai demorar um pouquinho para voltar, de uma lesão que é séria, então não sei como volta. Por isso que eu falei que talvez o Kudus não fosse titular pela direita. Existe um mundo no qual o Kudus é centralizado aqui, e, por exemplo, o Tottenham usa um Brennan Johnson pela direita, ou um Odobert pela direita, ou alguma outra opção pela direita. Um Savinho, se for contratado, por exemplo. Bergvall pode compor também a camisa 10 aqui. E pela esquerda a gente tem, eu coloquei nesse momento o Brennan Johnson, a gente tem o Tel, e a gente tem o Odobert e o Richarlison, eventualmente, que pode até ser improvisado por lá. Na camisa 9 a gente tem o Solanke, que está machucado nesse momento, o Tel e o Richarlison. Percebam aqui um pouco do que eu falei. São várias opções, mas não são muitos os pilares, pelo menos do meio para frente eu sinto um pouco mais de falta de uma ou outra peça com um pouco mais de casca, como uma reação a uma temporada que foi tão abaixo. Em termos de expectativa, eu acho que existe uma projeção natural do Tottenham ascender na tabela. O Tottenham terminou em 17º, que é uma posição que não reflete nem um pouco a estatura de qualidade que tem o elenco. Não estou falando que é o melhor elenco da liga, não estou falando que não tem problemas no elenco, e eu sei que o próprio torcedor tem várias críticas, mas não é razoável a gente falar que de fato o Tottenham só era melhor do que os times que foram rebaixados. Não é verdade isso, olhando para os jogadores que eles têm no grupo. Então isso por si só já joga o Tottenham um pouco mais para cima na tabela, e na liga eu imagino que o objetivo vai ser beliscar alguma vaga europeia. Eu acho que, olhando nesse momento aqui, tem um peso excessivo no Thomas Frank para fazer mais com menos. Eu esperava que o Tottenham chegasse para a temporada com um elenco mais forte, até porque o Thomas Frank tem sim esse histórico de fazer muito com relativamente pouco, mas ele mesmo passa por uma transição. Vir do Brentford para o Tottenham é por si só um desafio. Eu acho que não é o cenário ideal você chegar também precisando fazer muito mais do que a soma das partes do time logo de primeira, logo de cara. Eu acho que é uma pressão adicional que você coloca aqui num técnico que está em transição. No papel, se eu tivesse que chutar, eu acho razoável colocar o Tottenham no mesmo bloco de Manchester United, Aston Villa e Newcastle. E nesse momento, eu acho que eu colocaria no final desse bloco. Talvez seja o time que entra com menos confiança, com menos otimismo na temporada, pelo momento da janela, que, repito, ainda não acabou. Os amistosos de pré-temporada, que sempre desviam um pouco a nossa percepção, não foram particularmente positivos, e o torcedor que já entrava com uma carga pessimista ou relativamente pessimista por causa da temporada passada tem isso um pouco mais agravado. Não são todos os torcedores que estão animados para estrear a temporada contra um PSG na quarta-feira na Supercopa Europeia. Eu não acho a situação totalmente crítica, eu não acho que o Tottenham entra para apanhar, para ficar na segunda metade de tabela de forma alguma. Eu acho que nesse grupo aqui talvez a gente esteja falando de um 8º lugar, alguma coisa assim nesse momento. Eu acho que dá para ser mais otimista do que isso pro torcedor do Tottenham, mas eu particularmente gostaria de ver mais movimentos na janela, mais suporte ao Thomas Frank nesse começo de projeto antes de fazer esse tipo de palpite. De qualquer forma, a gente espera para ver. Eu estou confiante de uma temporada de melhora. Vamos ver o quão melhor vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que já tem mais Guia da PL. Um abraço.